Então, ok, vamos lá. Boa noite a todos. A gente vai começar, são 8h05, tem algumas pessoas entrando, mas aí a gente vai aos pouquinhos. Quem for entrando vai assistindo o restante, mas só para a gente manter o horário certinho. Então, mais uma vez, eu queria agradecer à professora Franciele pela presença aqui nessas nossas discussões sobre temas relacionados a tumores de hipófise, né? A doutora Franciele é formada aqui pela UFES, né, Franciele? Você formou aqui também, né? Endocrinologista pelo Hospital Brigadeiro, título especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, doutora pela UFES, preceptora aqui do nosso serviço de clínica médica, né, do Hospital de Cirurgia, e preceptora também, supervisora, desculpe, professora adjunta e supervisora da medicina da UNIT, né? Agradecer mais uma vez o aceite em falar um pouquinho para a gente sobre o manejo clínico, né, de pacientes submetidos à cirurgia por via transfenoidal e agradecer também a ajuda que você sempre tem dado aos nossos pacientes lá do Hospital de Cirurgia, que a gente faz os pós-operatórios lá no HC. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você agora. Imagina, Arthur, eu que agradeço a oportunidade, na verdade, assim, foi muito bom voltar para a neuroendocrinologia, né, com essa oportunidade lá dentro do Hospital Cirurgia, e eu tenho só que agradecer a você por isso. E esse momento é muito importante, até porque toda a fase que a gente está passando, das discussões, para a gente tentar cada vez mais instituir os protocolos de acompanhamento desses pacientes, né, para que a coisa fique cada vez mais redondinha e a condução desses pacientes cada vez melhor, já que o volume de cirurgias, né, tem acontecido cada vez mais. Então, a ideia é que a gente consiga dar um melhor tratamento para esse paciente no pré, no intra, no pós-operatório e assim por diante. Bom, gente, como eu estava comentando inicialmente, né, esse assunto pode se estender assim por diversas sessões, se a gente quiser, mas eu tentei trazer algumas coisas de pontos mais objetivos que eu acho que vão ser mais importantes até para a nossa avaliação de protocolo mesmo dentro do hospital. Vou tentar resumir e ser bem objetiva nessa discussão, e a gente pode fazer um bate-papo e interromper, a ideia é essa, né? Uma discussão muito do serviço. Bom, então ficou para eu discutir hoje com vocês sobre manejo clínico de pacientes submetidos à cirurgia transestenoidal, né? Nós vamos falar basicamente esse contexto de pacientes. Só um minutinho aqui, peraí. Esse contexto, não acredito que eu não vou conseguir passar, peraí. Consigo aqui, peraí, Arthur, desculpe. Bom, então a gente começa enfatizando, né, as principais cirurgias tratadas por cirurgia transesfenoidal são as patologias da região da cela túrcica, e a principal disparada delas são o adenoma pituitário, seguido nas mais diversas séries que a gente vê dos cistos de Ratic e dos craniofaringiomas. Então, essa a meta-análise de experiência de cirurgia transesfenoidal dos Estados Unidos, em que a gente mostra realmente a grande maioria das patologias são os adenomas pituitários, seguidos dessas duas seguintes, mas a gente pode ter algumas outras que são mais raramente descritas. E a gente tem que lembrar que os tumores de hipófise, eles são responsáveis, né, por 16% de todos os tumores primários do sistema nervoso central. E quando a gente fala de uma população mais jovem, isso é mais representativo ainda, chegando a 32% dos tumores do sistema nervoso central nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu paro. Em termos de cirurgia de sistema nervoso central, os adenomas correspondem a 10 a 15% dos tumores que são tratados cirurgicamente, e a abordagem transesfenoidal ela pode ser efetiva para a grande maioria deles. Dentro desse contexto, o planejamento pré-operatório, né, não só o intra, mas já no pré-operatório, ele vai ser muito importante para evitar complicações e alcançar resultados ótimos para esses pacientes.
E aí é sobre isso que eu vou discutir um pouquinho com vocês. Então, a gente divide, né, os adenomas hipofisários, vocês estão cansados de saber sobre isso. A gente divide os adenomas hipofisários de acordo com o tamanho, em microadenomas, usando o ponto de corte dos 10 milímetros, e macroadenomas maiores que 10 milímetros. A outra divisão é em relação à funcionalidade. Então, a gente vai dividir esses tumores em não funcionantes ou funcionantes, produtores dos mais diversos hormônios hipofisários. Eu não vou me deter nisso, que isso foi muito bem falado pelo professor Manuel Hermínio na última sessão que a gente teve. Com relação ao tamanho, a gente ainda divide esses tumores em tumores gigantes, geralmente, que é exemplificado pelas figuras abaixo, geralmente de tumores maiores do que 4 centímetros, invadindo as estruturas adjacentes. E na avaliação hormonal perioperatória, então o ideal é que a gente sempre avalie todo o eixo hipotálamo, hipófise, glândula-alvo no pré-operatório, sempre que possível. A gente sabe que é possível, né? Já que a gente tem situações de emergência cirúrgica, mas o ideal é que essa rotina pré-operatória ocorra. Por que que isso é importante? Então, vamos começar com um casinho clínico. Então, a gente tem um paciente, um homem de 45 anos, referindo cefaleia, fraqueza e náusea, e procura o serviço de urgência. E no exame de entrada, ele mostrava uma hiponatremia importante, um sódio de 124, demais exames hormonais normais, ou exames laboratoriais normais, e uma TC de crânio que veio laudo sem processos agudos, mas a gente vê aqui uma imagem, né, na região celular. Bom, diante disso, foi solicitado um perfil hormonal para esse paciente e a gente observa aqui um T4 livre abaixo da faixa inferior da normalidade, com um TSH anormalmente, né, normal para um paciente que está com T4 baixo, um cortisol também baixo, uma osmolaridade sérica diminuída e um sódio urinário aumentado, tá? Com uma osmolaridade urinária normal. No exame de imagem, foi solicitada uma ressonância para poder fazer uma avaliação mais adequada dessa lesão, que é o exame preferido, ele, sempre que possível, deve ser realizado principalmente para o neurocirurgião, né? Ter uma condição melhor em relação à anatomia e abordagem desse tumor, a presença de um macroadenoma com pontos de sangramento. Bom, então esse paciente foi diagnosticado já no pré-operatório com insuficiência adrenal e com hipotireoidismo de origem central e foi indicada a reposição dos hormônios antes da cirurgia, glicocorticoide seguido de levotiroxina. A gente sempre faz o glicocorticoide antes de fazer a levotiroxina e com essa reposição hormonal o sódio normalizou. O que é importante, e aí essa questão, sempre que possível, da avaliação pré-operatória, e qual foi a relação para chamar a atenção para a gente desse paciente da hiponatremia de entrada dele. Então, a gente sabe que o hipotireoidismo ele pode ser uma causa de hiponatremia, embora ela não seja tão importante como a insuficiência adrenal. Os mecanismos pelos quais o hipotireoidismo leva à hiponatremia são através de uma diminuição da taxa de filtração glomerular que leva à retenção de água, fazendo uma hiponatremia dilucional. Além disso, o aumento da resistência vascular periférica, com diminuição do débito cardíaco, leva a uma resposta de aumento do ADH. Então, isso é muito importante, que a gente vai ter que lembrar que esses pacientes vão ter hiponatremia por ação também de ADH. E, além disso, o próprio estímulo direto de liberação desse hormônio na hipófise. Esse é um estudo prospectivo que avaliou 33 mil, né, mais de 33 mil pacientes com hiponatremia e a correlação com a função tireoidiana. E a gente vê que, na maioria, a hiponatremia presente no hipotireoidismo é uma hiponatremia leve e que ela só vai ser mais grave com hipotireoidismos mais graves, e aqui a correlação é com hipotireoidismo primário com níveis de TSH, o que fica mais difícil para a gente nessa avaliação do hipotireoidismo central, em que a gente não tem muita referência de quanto tempo esse paciente está em estado de hipotireoidismo. Como conclusão, ele
conclui que existe sim no hipotireoidismo um prejuízo na excreção livre de água, e com isso você vai ter uma hiponatremia, mas geralmente ela é uma hiponatremia mais leve, e você só vai ter uma hiponatremia mais grave apenas no hipotireoidismo mais grave. E a insuficiência adrenal? Bom, a insuficiência adrenal, ela também leva a uma hiponatremia por aumento de ADH. A gente tem que lembrar que o ADH ele é co-secretado com o CRH, e além disso a gente ainda tem os efeitos diretos intrarrenais, com alteração da expressão das aquaporinas e a redução da pressão arterial sistólica e de débito cardíaco, também levando à contrarregulação e aumento do hormônio antidiurético, e com isso fazendo uma hiponatremia, que nesses casos é mais importante, chegando até 15% dos pacientes com insuficiência adrenal apresentando hiponatremia já no diagnóstico. Desculpem, porque eu estou com uma dificuldade de passar os slides. Rapidinho aqui. Ok. Bom, esse é um trabalho, né? Esse autor estuda muito sobre hiponatremia, tem várias coisas relacionadas à hiponatremia no panhipopituitarismo, e ele observa que o padrão de hiponatremia, ele na grande maioria das vezes, ele é crônico ou leve, 48%, 36% dos pacientes apenas se apresentavam com hiponatremia severa a grave. Agora, lembrar que quando a gente está falando de paciente idoso, essa hiponatremia pode ser mais importante e a gente pode ter um padrão mais significativo e mais grave de hiponatremia nesses pacientes. Esse é um outro trabalho que avaliou esses pacientes hiponatrêmicos na tentativa de identificar mesmo qual o mecanismo principal envolvido, e a grande observação é que o ADH tem um papel importante na hiponatremia desses pacientes e que isso normaliza com a reposição do glicocorticoide. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Qual é a importância da gente ter esses diagnósticos no pré-operatório? Então, voltando para a nossa paciente, essa paciente foi submetida à cirurgia transicenoidal, ela correu sem intercorrências, o anátomo patológico veio de um gonadotropinoma com áreas importantes de necrose na peça. A gente tem que lembrar que a apoplexia é uma complicação relativamente comum, pode ocorrer em até 10% dos adenomas, e nesse contexto a prevalência de hipopituitarismo ela é alta, chegando até 60%, 80% dos casos, e o principal deficiência hormonal que deve ser avaliada é justamente a insuficiência adrenal e o hipotireoidismo. Por que isso é importante? Porque operar um paciente em insuficiência adrenal e hipotireoidismo descompensado pode levar a algumas complicações no intra e no pós-operatório, como instabilidade hemodinâmica, anormalidade eletrolítica, maior risco de sangramento, piora de recuperação anestésica, sedação excessiva, disfunções cardiovasculares e respiratórias, além de alterações gastrointestinais. Então, fico alerta, sempre que possível, repor cortisol e levotiroxina no pré-operatório quando tiver o diagnóstico de hipopituitarismo. Então, as principais complicações que a gente tem no pós-operatório desses pacientes, falamos de pré-operatório, agora vamos para pós-operatório. São o hipotireoidismo, que nos adenomas ocorre em torno de 5% a 25%. Quando a gente fala de craniofaringioma e outras patologias de região de cela, isso é mais significativo, né? Esse hipopituitarismo, ele pode ser total ou parcial, ou transitório e permanente, e fora isso a gente tem as desordens do metabolismo da água. Então, basicamente, minha aula vai ser dividida daqui em diante nessas duas complicações. Obviamente, eu não vou falar de complicações cirúrgicas, que isso vocês sabem melhor do que eu. Então, com relação ao hipopituitarismo, ele vai ser maior nos pacientes operados por doença de Cushing, né, como esperado. A insuficiência adrenal muitas vezes é um desfecho até esperado no pós-operatório imediato desses pacientes. Alguns ficam com insuficiência adrenal um tempo maior, precisando de reposição de glicocorticoides a longo prazo. Uma outra questão que os autores colocam como causa dessa maior incidência de hipopituitarismo na doença de Cushing é por aquela localização geralmente central
né, do adenoma na doença de Cushing, isso faz uma manipulação maior da hipófise, e além disso, o próprio hipercortisolismo que o paciente é exposto, né, prévio ao diagnóstico, já leva a um bloqueio do eixo mesmo hipofisário. Esse paciente já se apresenta normalmente com deficiência de hormônio de crescimento, com hipogonadismo central, e isso vai demorar para ser restabelecido, mesmo após uma cirurgia de sucesso para a doença de Cushing. Então, esses são pacientes que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Bom, excluídas as complicações agudas, principalmente nesse contexto, é a insuficiência adrenal, a gente deve pensar em fazer uma avaliação de eixo hipofisário apenas 6 a 12 semanas depois, tá? Não adianta a gente querer avaliar todo o eixo precocemente, essa avaliação pode ser feita posteriormente, eu não vou me deter nisso nessa aula, desculpem, nessa aula, mas é uma avaliação que a gente tem que fazer, a gente vai fazer posteriormente. O nosso objetivo aqui é discutir um pós-operatório mais precoce. Lembrar aqui, dos pacientes que têm função pituitária normal no pré-operatório, a grande maioria deles vai conseguir manter sua função no pós-operatório. Alguns com deficiência no pré-operatório podem recuperar essa função no pós-operatório. Lembrar que isso nem sempre pode ser imediato, isso pode levar meses, às vezes até um ano. Isso ocorre em torno de 25 a 30%. E o risco de desenvolvimento de uma nova insuficiência vai variar aí de 3 a 14%, vai depender da patologia, da etiologia, do tamanho do tumor, da experiência do serviço e assim por diante. Então, aqui é um trabalho que mostra justamente isso, é um estudo retrospectivo com mais de 1.000 pacientes avaliados lá pelo controle do Centro de Cirurgia na Califórnia. E aqui no primeiro quadro ele mostra a prevalência, na verdade, de deficiências hormonais já no pré-operatório, tá? A gente vê que a principal é a gonadal, né? Mas 16% dos pacientes já vão ter hipotireoidismo central no pré-operatório e até 21% insuficiência adrenal central no pré-operatório. E no segundo gráfico ele mostra a recuperação no pós-operatório, tá? Então, veja que 36% dos pacientes conseguiram recuperar em relação ao hipotireoidismo e 29% dos pacientes conseguiram recuperação do eixo em relação à insuficiência adrenal no pós-operatório. Lembrando que nem sempre isso é imediato, por isso a necessidade dessa avaliação mais tardia, alguns meses depois. Então, diante disso, a Associação de Clínicos, né, Endocrinologistas nos Estados Unidos, ele propõe, né, algumas coisas em relação à insuficiência adrenal. Ele diz que pacientes que não têm doença de Cushing, né, sem doença de Cushing, que têm um eixo normal, a grande discussão é: eu devo fazer corticoide para todo mundo ou não, né? Na verdade, não existe muito consenso em relação a isso. Os dados, eles não mostram vantagens, na verdade, grandes vantagens de um método em relação ao outro, fazer ou não fazer de rotina, tá? Mas existe uma tendência de que, se o paciente ele tem o eixo adrenal intacto no pré-operatório, eu não vou fazer, tá? Se a minha cirurgia foi limpa, tranquila e sem intercorrências, eu não vou fazer e eu vou avaliar esse meu paciente no pós-operatório. Mas a depender da experiência do serviço ou da dificuldade do serviço, também não é um problema fazer de rotina, né? Eu acho que essa é a principal mensagem, já que a gente não tem ainda evidências que demonstrem a superioridade de uma abordagem em relação à outra. Então, isso vai depender muito da equipe, da experiência, do pessoal que faz o pós-op, do acesso aos exames. Então, é baseado nisso que são feitas as decisões. Então, o protocolo sugerido por eles é: eu devo fazer hidrocortisona para todos os pacientes, ou aqueles pacientes em que eu consegui avaliar o eixo no pré-operatório e está normal, eu não faço. Aquele que a minha avaliação ficou duvidosa, ou aquele paciente que é de alto risco, paciente com apoplexia, que a gente sabe que a chance é muito alta, ou que durante a cirurgia o neurocirurgião avisou que a abordagem foi difícil, teve secção de haste, às vezes a gente já tem, né, esse tipo de informação, esse paciente já deve receber hidrocortisona no intraoperatório
e a avaliação seguir posterior. O que eles propõem é que seja feita nas primeiras 24 horas, 50 miligramas a cada 6 horas, né? Você faz no intraoperatório e mantém no primeiro PO 50 miligramas a cada 6 horas. Pode ser usada a Dexa também. Depois você mantém em reposição padrão. Essa dose que ele coloca aqui é da hidrocortisona, tá, gente? A gente não tem hidrocortisona oral no Brasil para fazer. Então, segue nas próximas 48 horas seguintes, se for tudo sem complicações, e a gente dosaria o cortisol sérico matinal antes de aplicar a dose da hidrocortisona da manhã, antes de dar alta para esse paciente, para ver se ele vai precisar ir embora com corticoide ou não, tá? Se isso não for possível ser feito dentro do hospital, você vai acabar liberando esse paciente usando corticoide e vai fazer essa avaliação uma semana depois, que é o que ele propõe. Se eu conseguir dosar o cortisol e esse cortisol deu menor do que 5, isso prediz insuficiência adrenal, eu vou manter esse paciente em uso de corticoide e vou avaliar ele depois. Valor maior do que 15, descarta, e na minha zona cinza eu também vou ter que manter esse paciente em uso para que ele seja avaliado posteriormente, algumas semanas depois, ok? Bom, então, só uma particularidade em relação ao Cushing, tá? Paciente com doença de Cushing. É outra história, receber ou não receber glicocorticoide. De novo, a observação é a mesma, tá? Vai depender da experiência e do acesso aos exames no serviço, tá? Os que defendem não fazer é pela questão do marcador. O paciente fazer insuficiência adrenal no pós-operatório é um bom marcador de que a cirurgia foi efetiva e que esse paciente teve remissão da doença. Só que a gente precisa lembrar que isso também não é um fator exato. A gente vai ter até 10% dos pacientes que vão fazer níveis baixos de cortisol no pós-operatório imediato e que vão acabar recidivando da doença depois. Como também a gente vai ter alguns pacientes que não vão ter essa queda grande de cortisol logo no pós-operatório imediato e que vão depois entrar em remissão da doença. Então, isso não é um fator exato. Mas, se a escolha, né, do serviço for a de não fazer glicocorticoide logo no pós-operatório imediato, o que eles recomendam é que esse cortisol seja dosado, tá? Depois, a partir, né, de 12 horas após o término da cirurgia, começar a dosar o cortisol. O ideal é que esse cortisol fosse dosado a cada 6 horas, mas principalmente lembrar do nadir do cortisol, que ele vai acontecer 24 a 36 horas após a cirurgia. Se esse cortisol vier baixo ou o paciente evoluir com sintomas de insuficiência adrenal, eu administraria a hidrocortisona. Caso contrário, eu continuaria acompanhando o paciente. Mas eu botei a observação aqui embaixo que existem serviços que não têm essa possibilidade, não têm esse acesso, não tem como fazer essa monitorização de perto e usa protocolos de uso de corticoide e que essa avaliação do paciente vai ser feita posteriormente. Deixa eu passar aqui. Bom, então, destacando aqui que no pós-operatório imediato da cirurgia transesfenoidal é importante a monitorização do cortisol matinal em jejum para a gente descartar a insuficiência adrenal. Isso é o ideal, mas a gente sabe que isso vai depender do serviço. Avaliar diabetes insípidos, que vai ser a complicação mais comum das desordens do metabolismo da água, e restringir fluidos conforme apropriado para prevenir a SIAD. Esses dois pontos são o que eu vou começar a discutir um pouquinho agora com vocês, que são as desordens do metabolismo da água. Então, o que a gente tem em relação à fisiologia normal da água e do sódio? A gente tem que lembrar que os níveis plasmáticos normais de sódio e de água, eles normalmente são mantidos dentro de faixas estreitas, apesar das grandes variações que o paciente pode ter na ingesta de água e de sal. E que esse equilíbrio ele é basicamente mantido pela liberação pela ação do ADH e da vasopressina e o nosso mecanismo da sede. Então, quando a gente tem o mecanismo da sede intacto, né, muitas vezes a gente vai conseguir contrabalançar essas alterações. Então, eu trago aqui porque vai ser importante a gente entender isso para a gente
entender o que acontece no pós-operatório. Então, na fisiologia normal, a gente tem os estímulos nos osmorreceptores, nos barorreceptores, e a gente ainda tem outros estímulos, como náusea, dor, uso de algumas medicações, que é importante a gente lembrar no pós-operatório do paciente, que vão estimular o núcleo paraventricular e supraóptico, e através da haste, indo para a neurohipófise, liberar o ADH, que vai ter suas duas ações, a de vasoconstrição e a ação renal de reabsorção da água. Então, lesões em qualquer local, né, desse trajeto anatômico vai levar a alterações do metabolismo da água causado pelo hormônio antidiurético. Nós podemos ter basicamente 3 distúrbios relacionados a isso. Então, a gente pode ter uma diminuição da liberação do ADH, que é o diabetes insípido central, caracterizado por uma poliúria hipotônica inapropriada, um débito urinário maior do que 3 litros em 24 horas, uma osmolaridade urinária baixa menor do que 300 e um sódio sérico normal elevado. Sempre lembrar, gente, eu destaquei isso aqui, de excluir a administração grande de volumes no intraoperatório, tá? Porque isso vai ser um fator de confusão e a gente pode acabar tratando, supertratando esses pacientes e tendo hiponatremia por iatrogenia. Então, muito cuidado na avaliação do pós-operatório imediato desses pacientes. Lembrar também da questão dos diabéticos e dos acromegálicos. O paciente acromegálico, pela queda rápida do GH no pós-operatório, eles podem ter uma poliúria causada por essa ação da queda do GH, e isso não quer dizer que seja diabetes insípidos. A segunda desordem do metabolismo da água é o contrário, é o aumento da liberação do ADH, em que, nesse caso, eu vou ter uma retenção hídrica, que é o que a gente chama da SIAD, da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Ela vai ser mais frequente em pacientes que já têm uma doença de base, cardíaca, renal, tireoidiana. Então, mais uma vez, a importância da gente, sempre que possível, tratar essas alterações no pré-operatório. Pacientes de idade mais avançada e de baixo IMC, não me pergunte por quê, mas é o que os trabalhos trazem. Esse paciente vai ter uma hiponatremia euvolêmica e muitas vezes o tratamento é a restrição hídrica, embora a gente saiba que apenas em torno de 50% dos pacientes respondem apenas à restrição de volume. E uma outra síndrome descrita, né, que é a síndrome perdedora de sal, eu citei aqui, mas ela é uma síndrome muito rara, alguns autores até questionam a existência dela, e na maioria das vezes a descrição dessa síndrome vai estar associada a quadros de hemorragia subaracnoide ou tumores cerebrais, no contexto de cirurgia transessenoidal, isso praticamente não é levado muito em consideração. Mas a gente tem que saber que existe, né? Então, ela é uma causa rara de hiponatremia. Nesse caso, ela é caracterizada por uma natriurese excessiva, com depressão de volume extracelular, e eu vou ter uma etiologia que aí independe do ADH. Nesse paciente, eu tenho uma hiponatremia hipovolêmica, isso é causada pelo peptídeo natriurético cerebral, é o que se acredita, e nesse caso o tratamento é justamente o inverso, a administração de fluidos. E aí vem o tão temido padrão trifásico, né, que a gente fala muito, embora ele seja pouco frequente, mas ele é caracterizado por uma fase inicial poliúrica, seguido de uma fase antidiurética, em que eu vou ter temporariamente aí o quadro de SIAD, tá? Esse paciente passa a concentrar urina, evolui com hiponatremia. Lembrar que isso geralmente ocorre num pico de 5 a 8 dias e normalmente ele se resolve nos próximos 3 a 5 dias. E aí, mais uma vez, né, lembrar que isso pode ser intensificado num contexto de insuficiência adrenal não diagnosticado ou hipotireoidismo não diagnosticado e não tratado. E eu vou ter a fase final poliúrica, que aí, nesses casos, geralmente ela é crônica, com um DI persistente,
que corresponde a um paciente que teve uma destruição, uma danificação de mais de 80% dos neurônios magnocelulares. Então, aqui estão as 3 fases. Fisiopatologicamente, elas são descritas como a primeira fase, que é a fase poliúrica, é quando eu tenho uma lesão, né? Eu tive a injúria pela cirurgia, com isso eu acabo não liberando o hormônio antidiurético, e aí eu tenho aquela fase precoce poliúrica, que são dentro das 24, 48 horas logo depois da cirurgia, com todo o quadro do DI, né? Poliúria, urina hipotônica e hipernatremia. E nesse caso, qual é o tratamento? Sempre que possível, permitir que o paciente tenha um livre acesso aos fluidos. Lembra que a gente falou que a sede é um dos principais mecanismos de equilíbrio aí do sódio e da água. Sempre excluir as outras causas de poliúria. E, nesse momento, o que os guidelines recomendam é o uso do DDAVP de curta ação, de preferência o venoso. Tá? Em seguida, eu tenho a segunda fase, que é aquela em que eu vou ter degeneração dos neurônios, né, depois da lesão, e aí com isso eu vou ter uma liberação do ADH que está aí. Essa é a minha fase antidiurética. Geralmente ela ocorre do 5º ao 8º dia e vai se resolver nos próximos 2 a 5 dias. Nesse caso, eu vou ter o quadro da SIAD, que é uma urina agora concentrada, uma hiponatremia e uma hipoosmolaridade. E aí os tratamentos são, se está usando DDAVP, parar, né? Por isso o cuidado na indicação do uso de DDAVP, restringir gesta hídrica e, quando necessário, a depender do grau e da gravidade da hiponatremia, fazer solução salina, que eu vou discutir isso aqui um pouquinho melhor com vocês mais para frente. O uso de antagonista do receptor, né, os Vaptans, não é uma realidade para a gente. E na última fase, que aí é quando eu tive, né, a lesão se completou e eu tive degeneração e total depressão do ADH, eu aí venho com a fase poliúrica tardia, com o DI persistente, novamente com o mesmo quadro, e aí eu vou ter que tratar esse paciente, e o tratamento de escolha é com DDAVP oral, ou melhor ainda, o intranasal, que a gente vai discutir um pouquinho melhor. Essa é a dose média de tratamento. Bom, então, no screening desses pacientes no pós-operatório imediato, é importante ser feito o balanço hídrico, porque a gente tem que lembrar que pode ser que o paciente esteja com poliúria única e exclusivamente porque ele recebeu muito volume, então a gente tem que lembrar disso. Fazer densidade urinária diária desses pacientes e dosar o sódio a cada 6 a 12 horas até o momento da alta, tá? Lembrar daquele pico lá que você tem que avaliar o sódio pela possibilidade de ocorrência de SIAD no 6º ou 7º dia de pós-operatório. Isso pode ser que o paciente já seja ambulatorial, eu vou mostrar os dados para você. Não supertratar a ADI, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque se você supertrata a ADI e esse paciente evolui para um padrão trifásico, você vai contribuir para uma hiponatremia mais grave desse paciente. E sempre, quando indicado o tratamento para DI, lembrar de reavaliar esse paciente periodicamente, porque ele pode ter recuperação do eixo depois. Então, nas avaliações perioperatórias, sempre repor glicocorticoide e levotiroxina, se possível. E no pós-operatório, a gente divide aí o segmento desse paciente em 3 fases. O precoce, que eu já discuti com vocês, e o tardio, que vai ser aí 3 a 14 dias depois, que na grande maioria das vezes é o ambulatorial, e tem a questão do segmento a longo prazo, que é quando você vai avaliar esse paciente aí, que o ideal é só 6 semanas depois da cirurgia para avaliar eixo, começar a fazer a avaliação de eixo. Eu não vou me deter nisso aqui, tá, gente? Isso aí seria um momento para outra aula. Meu objetivo é completar a nossa discussão do pós-operatório aqui, precoce e tardio. Então, continuando, né? A nossa paciente, ela no primeiro pós-cirurgia foi tudo bem, lembram, sem intercorrências, tudo ótimo. Mas no primeiro pós-operatório, ela começou a apresentar alto débito urinário
né? Geralmente se define aquele maior do que 200 a 300 ml por hora em 3 horas consecutivas. Foram colhidos os exames, a osmolaridade urinária dessa paciente estava baixa, menor do que 200, uma densidade também baixa, e o restante do laboratório dela, glicemia, função renal, tudo normal. Então, aqui a gente tem das complicações cirúrgicas e das endócrinas, a mais comum é o diabetes insípidos. Ela vai ser a mais importante de todas, tá? Nesse contexto. Então, no pós-operatório, do paciente que evolui com quadro de diabetes insípidos, isso geralmente ocorre nas primeiras 12 a 24 horas depois da cirurgia. Lembrar que esse diabetes pode ser transitório ou permanente, pode ser parcial ou pode ser completo, né? Mas essa é a complicação mais comum. As séries variam de 10 até 30% dos pacientes apresentando DI no pós-operatório. Isso vai depender muito da patologia, do tamanho da lesão, da experiência do cirurgião e assim por diante. Alguns vão ter DI persistente, né, em torno de 2 a 7% dos pacientes, uma boa parte vai recuperar e depois, lembrando que essa recuperação pode demorar, levar até 3 meses, então a importância desse paciente ser constantemente reavaliado. Os pacientes que geralmente evoluem para DI persistente são os pacientes jovens do sexo masculino, os pacientes que têm grandes massas, os pacientes que evoluem com fístula licórica no pós-operatório, que têm diagnóstico de DI já no pré-operatório, né? Na crâniofaringioma e o cisto de rato, que são patologias mais comuns de evoluírem com diabetes insípidos, e aquele paciente que está sendo reoperado, né? Então, esse é um estudo retrospectivo que avaliou mais de 1.571 pacientes submetidos à cirurgia por adenoma hipofisário na Alemanha, e ele observa, né, poliúria em 45%, importante, a maioria transitório, 31%, tá? Alguns pacientes tiveram DI-SIAD em 3% e a fase, aquele padrão trifásico, em 1% dos pacientes. Então, o tratamento do DI na fase precoce, que é aquela fase dentro do hospital, é aquela em que o paciente pode ter uma recuperação espontânea, então avaliar bem, cuidado, usar o DDAVP somente sob demanda, nas necessidades, estimular esse paciente a ingerir água, porque ele vai conseguir, pelo mecanismo da sede, se manter mais equilibrado, e fazer a avaliação com osmolaridade, densidade e sódio. E se mesmo assim esse paciente persistir com poliúria, mesmo depois de 24 a 48 horas, e mantendo hipernatremia, aí a gente realmente tem que avaliar, usar DDAVP, né, para ele. Nesse momento, se for possível, ainda usar o de curta ação, e depois, na avaliação posterior, na alta hospitalar, decidir se esse paciente se mantém com quadro clínico de DI, mandar ele embora com DDAVP, mas com cautela. Então, o ideal é que a gente sempre mande esse paciente iniciar a dose de DAVP à noite, para evitar a poliúria no período noturno, e com isso ele conseguir dormir bem, e depois a gente vai adicionando doses de acordo com a necessidade durante o dia, lembrando que no 5º a 7º PO, o ideal é que a gente avalie esse paciente se ele já tiver tido alta, pelo risco de hiponatremia, tá? Então, entrando na hiponatremia aqui, o caso 2, é uma mulher de 55 anos que tinha hormônios hipofisários normais no pré-operatório, foi submetida à cirurgia sem complicações, o diagnóstico, mais uma vez, foi um gonadotropinoma de 1,3 centímetros. No primeiro PO, ela desenvolveu, né, o diabetes insípidos, com débito urinário de 310 ml por hora em 3 horas consecutivas, uma hipernatremia leve de 147. Ela foi tratada com água livre e uma injeção de DDAVP, né, a nossa paciente. Ela ficou muito bem depois de 24, 48 horas. Ela evoluiu bem, com normalização de sódio e tudo, e vamos dar alta para ela. E aí, como é que a gente dá alta para esse paciente? A gente manda ela embora, dizendo que ela pode beber água à vontade e que volte 2 semanas depois para avaliar. A gente manda ela restringir a água e voltar no 7º PO com a dosagem de sódio. O que a gente deve fazer, o que é o ideal para a gente fazer com esse paciente?
Bom, a gente tem que lembrar, né, que as readmissões por hiponatremia são as principais causas pós-cirurgia transesfenoidal. Essa hiponatremia pode ocorrer aí no período de pós-operatório tardio, o paciente em casa, é a principal causa de reinternação dos pacientes, né, nessa série aqui de casos. Em 29,5% dos pacientes que precisaram reinternar foram por hiponatremia. É a segunda complicação mais comum relacionada, né? A primeira é o DI, essa é a segunda mais comum. A maioria dos casos são casos leves, e vejam que a hiponatremia, quando ela aparece mais tardia do que imediata, tá? Quais são os mecanismos dessa hiponatremia? Mais uma vez destacando, né, sempre excluir insuficiência adrenal e disfunção tireoidiana, gente, isso é importante, às vezes parece óbvio, mas nem sempre é, né? E aqui é mostrando que a fisiopatologia dessa hiponatremia tardia realmente está associada ao ADH. Então, foi feito o teste de sobrecarga nos pacientes submetidos à cirurgia, e que se observa é que esses pacientes não tinham uma supressão adequada do ADH, então eles têm uma liberação aumentada de ADH no pós-operatório, e essa é a fisiopatologia implicada nessa hiponatremia. Diante disso, qual é o consenso? O que o consenso recomenda hoje? Que realmente se deva fazer uma avaliação ambulatorial precoce, o ideal é 1 semana, 10 dias de pós-operatório, e, se possível, com dosagem de sódio e cortisol, tá? Pelo menos sódio, né? Se for o caso. Então, esse é o trabalho de DIVA, é um trabalho que avaliou 295 pacientes submetidos à cirurgia transcranial. Aqui, a patologia era só adenoma hipofisário. Os grupos foram divididos em pacientes que mandou fazer restrição hídrica durante após a alta, até retornar para a avaliação, e aqueles que foram mantidos em ingesta livre. E o que ele observou é que os pacientes que foram orientados a manter uma redução na ingesta hídrica tiveram 70% menos reinternação por hiponatremia. A incidência de hiponatremia foi bem menor do que o grupo controle. Então, ele conclui que fazer uma restrição leve nesse trabalho foi 1,5 litro, tá? Em adição a um controle com dosagem de sódio no 7º dia, é uma alternativa simples, barata e que pode diminuir as reinternações por hiponatremia. Mais uma vez, esse é um outro trabalho, é o trabalho de Burke, ele também faz essa avaliação sobre restrição de fluidos. Aqui tinha pacientes não só com adenoma pituitário, mas com craniofaringioma, e mais uma vez ele observa que do grupo intervenção com restrição não houve nenhuma reinternação por hiponatremia. E a gente pode falar, mas então, será que esse paciente não faz hipernatremia? Não, também nenhum paciente evoluiu com hipernatremia, então essa realmente pode ser uma solução prática e barata para esses pacientes. E aí eu continuo, eu prometo que eu já estou acabando, gente, tá? Eu continuo com a paciente, ela teve alta, né, lá naquele momento, ela só usou a dose de DVP, ela ficou bem, ela teve alta, com a orientação de fazer restrição de fluido e dosar o sódio e voltar para a avaliação. Só que ela volta no 9º PO, no pronto-socorro, com clínica de cefaleia generalizada, anorexia e fadiga. Ela fez uma viagem recente, acabou que ela não dosou o sódio no pós-operatório, não fez restrição hídrica, ou seja, não fez nada que o médico mandou. E aí ela chega na urgência, o médico que avaliou achou que ela parecia estar um pouco hipovolêmica, mas fora isso os exames estavam normais e o sódio estava em 125. E aí ele ligou para você e resolveu o que é para fazer com a sua paciente, tá? E aí ele coloca aqui algumas opções. Vamos fazer soro normal, não vamos fazer nada agora e dosar osmolaridade, vamos fazer soro já a 3%, né? Vamos dosar cortisol, o que a gente tem que fazer com essa paciente? Então, eu trago para vocês aqui alguns dados que a gente tem, né, tentando encontrar. A avaliação clínica desses pacientes tem boa sensibilidade e especificidade para poder distinguir o paciente euvolêmico do hipovolêmico? Infelizmente, não, tá? Esse é um trabalho, dois autores que avaliaram 100 pacientes hiponatrêmicos aí no pós-operatório, usando os dados clínicos. Turgor da pele, mucosa, pressão.
e fazia soro fisiológico normal para esse paciente e avaliava o aumento de 5%, né, no sódio. O que ele viu é que essa predição, pelos parâmetros clínicos, tinha baixa sensibilidade e especificidade. E a gente diz, ai meu Deus, e agora? O que eu posso usar para me ajudar a decidir como conduzir esse paciente quando ele chega com hiponatremia? Bom, o que tem melhor dado e que ajuda a gente na condução melhor desse paciente são os testes bioquímicos mesmo. E o melhor deles é o sódio urinário e a osmolaridade urinária. Então, aqui, nesses trabalhos, eles usam como cutoff um sódio urinário menor do que 30, alguns trabalhos usam 40, e isso prediz o paciente que você vai poder fazer soro, porque ele tem um padrão um pouquinho hipovolêmico e ele vai responder bem, né, que é o que a gente chama aqui, ó, os respondedores à salina, eles vão responder bem a volume, tá? Então, esse sim é um parâmetro útil e que vai ter um melhor desempenho para o tratamento desse paciente do que única e exclusivamente o tratamento clínico. Então, como é que eu avalio o CIAD nesse paciente? Eu preciso de osmolaridade plasmática, perfil painel metabólico, sódio urinário, osmolaridade urinária. Essa é uma briga que a gente precisa comprar, tá, Arthur? Né? Para esse paciente, sempre lembrar da questão do T4 livre e do cortisol. E como é que o diagnóstico é feito? Né? O paciente com hiponatremia e hipoosmolaridade, uma osmolaridade urinária maior do que 100, mas não muito alta, inapropriadamente para um paciente hiponatrêmico. É um paciente geralmente euvolêmico, com a excreção urinária de sódio aumentada, na maioria das vezes, e que o restante foi descartado como insuficiência adrenal ou função tireoidiana. Mas nem tudo é tão simples assim, né? Então, por que os parâmetros bioquímicos são importantes? A nossa pacientinha, ela tinha o sódio de 125, a osmolaridade sérica realmente estava baixa, mas o sódio urinário dela estava baixo, 27, abaixo daquele cutoff lá que eles usam. A osmolaridade urinária normal, mas um normal um pouco inapropriado, né, para uma paciente que está hiponatrêmica, a gente esperaria uma urina mais concentrada. E nesse contexto, em que você pensa numa depressão de volume mista com um quadro de CIAD, esses pacientes respondem bem à administração de salina normal em 24 horas. Então, o que os guidelines resumem para a gente em relação à condução desses pacientes com hiponatremia? Que os testes bioquímicos eles são importantes e eles são recomendados, eles vão ajudar a orientar na terapia aquele paciente que vai se beneficiar só de restrição hídrica, aquele que eu vou poder fazer volume e assim por diante. Pacientes que tenham um sódio urinário baixo, com osmolaridade urinária menor, ou osmolaridade urinária menor do que 500, que é o que ele considera como inapropriadamente baixa para um paciente hiponatrêmico, dá para fazer soro fisiológico normal, tá? Para esse paciente. E os outros, né, com quadro de CIAD mesmo, hiponatremia grave, geralmente menor do que 125, realmente a gente vai ter que avaliar a infusão de solução salina a 3%, sempre tendo o objetivo de aumentar mais ou menos 5 mEq por litro nas primeiras horas e depois fazer essa correção de forma mais lenta. Com relação à terapia de segunda linha para CIAD, né? Aí a gente vai discutir ureia, diurético de alça e a questão dos Vaptans, né, que são muito caros e não faz parte da nossa rotina. Isso vai ter que ser uma avaliação individualizada, não tem dados para pacientes com hiponatremia no pós-operatório de cirurgia transessenoidal, então não tem liberação aprovada, né, do uso dessas medicações, isso vai depender mesmo, o que a gente usa mais aqui é o diurético de alça, tá, e vai depender mesmo da avaliação clínica necessária para o paciente. Então, se eu puder deixar algumas mensagens para vocês, é que vários estudos apontam que a restrição hídrica leve no pós-operatório, né, da alta, pode prevenir a hiponatremia tardia desses pacientes, é simples, barata e segura de ser feita.
Dosar obrigatoriamente o sódio no sétimo dia pode ser útil, mas o nível de evidência é um pouquinho menor do que o da restrição hídrica, mas se for possível, é válido sim. É importante que novos marcadores sejam identificados. Qual é o paciente que tem risco maior de evoluir para esse padrão DI-SIAD? A gente ainda não tem isso, tá? Lembrar da questão do cortisol também, que se não conseguiu ser muito bem avaliado, o ideal é que ele seja avaliado também com uma semana. Liberar o uso de sal na dieta para os pacientes, para evitar a natriurese. Evitar sempre diuréticos que possam estar associados à perda de sódio, como os diuréticos tiazídicos. Lembrar de controlar dor e náusea no pós-operatório. Lembrem que isso é um estímulo para a liberação de ADH e você pode agravar o quadro de hiponatremia tardia simplesmente por causa disso. E quando o paciente acabar, mesmo com tudo isso evoluindo com hiponatremia, o ideal é a utilização dos biomarcadores para definir qual vai ser a melhor conduta. Fazer restrição de fluido, fazer salina normal ou fazer salina a 3%. Me desculpem se eu demorei um pouquinho, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês. É muita coisa, muito, muito, Pois é. não, mas foi ótimo, foi muito bom mesmo. Eu vou abrir, Francelo, para se alguém tiver alguma À pergunta. disposição, por favor. Eu tenho uma pergunta, mas alguém que está assistindo quer fazer alguma pergunta para a doutora Franciele? Se quiser, só abrir o microfone e perguntar. Boa noite, Fran. Oi. Lá no cirurgia a gente tem um protocolo também. E na UTI eles só fazem a medição da diurese a cada 2 horas. Aí nesse caso a gente consideraria já acima de 600, já pedir sólido, tudo normal. Ou esperar, no caso, ter duas seguidas de 600. Na verdade, eles definem poliúria com 3 seguidas. 3 horas seguidas, né? Tinha que ser por hora. Você está falando porque avalia de 2 em 2, né? Lá não avalia de hora em hora, né? Isso que você está dizendo? Isso é o problema da gente lá na UTI. Tá. Mas veja, se a gente fosse considerar, né, de 200 a 300 ml hora, né, em 3 consecutivas, a gente tem que ter 2, 4, 600 ml, né? Vocês estão avaliando a cada 2 horas. Se vocês tiverem duas e mais duas, a gente vai fechar, né? Também. Comprovável DI, né? Comprovável DI. Provável DI. Isso. Lembrando que nessas 24, 48 horas, esse DI pode se resolver espontaneamente depois, né? Mas sim, provável DI. Agora, tem que dosar sódio, tem que dosar a E osmolaridade urinária nesse paciente. Se ele começou a fazer poliúria, tem que ser colocado na rotina a dosagem do sódio sérico, tem que colher uma osmolaridade urinária. Enquanto não consegue a osmolaridade urinária, usar a densidade urinária no acompanhamento. você acha que nessas primeiras 24, 48 horas, Marcelo, a gente é um fato também que ocorre, que a gente lida lá na UTI, que às vezes a diurese começa a acelerar muito. Aí o paciente 3, 4 litros, 5 litros, mas ele está acordado e bebendo água normal. E o sódio está ali 145. Nesse caso, o paciente está com sono, ou seja, não tem desconforto para ele de estar urinando 4, 5 litros. Por ser nas primeiras 24, 48 horas, seguraria o DDAVP ou já faria o DDAVP mesmo com sódio normal? Se o sódio está normal, seguraria. Seguraria, né? Seguraria. A gente, às Agora, às vezes, o a pessoal faz lá. poliúria a poliúria que continua depois de 24 a 48 horas, aí não, Tá. né? Aí a gente já trataria. Mas nas primeiras 24, 48 horas, que a gente pode ter um monte de fator aí no meio do caminho. Se ele não está fazendo hipernatremia, Uhum. o ideal é segurar. Entendi. Porque a gente vê muito, assim, Arthur, e a gente via muito lá na UTI, né? Hipertratar esses pacientes. E Exato. aí faziam hiponatremia já no pós-operatório, logo depois, lá dentro da UTI mesmo. E vejam que a gente mostra os dados que hiponatremia normalmente é esperada mais tardiamente do que precocemente.
Então, muito dessas hiponatremias que a gente acabava ainda vendo dentro da UTI, iatrogenia, né? Uhum. Hipertratamento. Sim, todos nós erramos, né? Coisa. Então, o ideal é, se o paciente está tendo, agora, claro, né? Aquele paciente que teve uma cirurgia complicada, não tem livre acesso à água, a história muda. Mas aquele que tem livre acesso à água, que o sódio está se mantendo normal, por isso a importância de dosar o sódio no máximo com intervalo de 12 em 12 horas. O ideal nesse POI é de 6 em 6 horas, né? Sim, sim. Mas pelo menos de 12 em 12 horas. E ele está mantendo o sódio normal, 24, 48 horas, o ideal é segurar a mão no DDAVP. Exato. A Aline E a falou. maioria dos guidelines recomendam que, se você for fazer DDAVP nesse período aí ainda precoce, que o ideal era fazer o de curtação, o venoso. Uhum. Venoso, né? A gente Isso, tem feito sempre venoso, sempre o venoso. isso mesmo. Até porque, né, a dificuldade para o nasal aí logo no Tem uma POI também. dificuldade. Exato. A Aline colocou aqui no chat que lá em Salvador eles costumavam fazer DDAVP com sódio maior que 150, porque aí não dava problema. Não tinha Isso, tá vendo? Ou seja, pronto, perfeito, Aline. É exatamente o que Arthur acabou de falar. Então, o paciente está ali com sódio 145, 146, segurando, não tá hipernatrêmico, segura a mão, não faz DDAVP. Isso Exato. aí. Essa E, é a ideia. e, outra pergunta, assim, a gente faria, por exemplo, porque o paciente pode estar no transitório, a gente faz uma dose de AVP, espera, não faz de horário. Não, nesse momento, não. Eu acho que se a gente fosse pensar em fazer de horário, é quando a gente fizesse quantas doses? Tipo, fiz uma dose, aí esperei. Aí de novo acelerou, aí fiz outra dose. Aí acelerou de novo. Aí eu faço Aí a outra gente, dose. então, mas aí a gente já passou das 48 horas de pós-operatório e esse paciente se mantém poliúrico. É. Porque Aí você vai por isso, isso, aí você vai considerar introduzir dose fixa do DDAVP. o problema nesse momento também de você fazer dose fixa é que ele pode evoluir para a fase, num quadro trifásico, né? E fazer em seguir no CIAD. Aí você vai. Aí qual é? E perfeito. É. Aí o que que os guidelines recomendam? Usar a dose fixa, mas o mínimo necessário. Uhum. Então, tipo, vá uma dose à noite, para ver se segura e ele de dia vai se virando com a sede e você vai avaliando essa poliúria, usar a menor dose possível e reavaliar esse doente no sétimo dia. Perfeito, é. Justamente porque, se ele evoluir para o padrão trifásico, você não vai ter piorado tanto a hiponatremia dele, se você já mandar ele usando 2, 3 doses de DDAVP, né? Sim, sim, sim. Eu É, vou, vou tentar institucionalizar isso. No sétimo dia, ele dá uma passadinha aqui no laboratório para colher o sódio. Vamos ver olha se. o sódio. Vamos É, é tentar uma boa, com certeza, conversar com o né? Rio. Ele não estava aí na reunião, mas já saiu. Mas depois eu vou conversar com ele, ver se a gente consegue. Tomara que ele tenha escutado eu dizendo que tem que ter a osmolaridade urinária e o sódio urinário no hospital. Aí, ele deve ter ouvido, mas ele vai dizer: Vocês já pediram?" Aí eu vou dizer: realmente, eu ainda não pedi, então vou ter que ir lá no laboratório Você para. tem que mandar eu ir olhar os pacientes todos no pós-operatório, Arthur. Porque quando eu chego na UTI, eu digo, cadê a osmolaridade urinária? Como é que vocês vão encaminhar? E eu ainda brinco, porque eu falo assim, como é que, se esse paciente tiver DI... Agora falando burocraticamente, tá, gente? Aproveitando vocês da neuro, que são quem conduzem o paciente na maioria das vezes. Deixa eu falar uma coisa. Se esse paciente ficar em DI permanente e ele não tiver osmolaridade urinária pré-DDAVP, ele não pega o DDAVP no caso. A gente vai ter que deixar ele sem fazer a osmolaridade pós. Então, assim, se o paciente teve a suspeita de DI, tem que colher a osmolaridade urinária, porque se ele evoluir para DI permanente, depois você só colhe mais uma pós-DDAVP, que aí você comprova, né, urina diluída, pós, e aí ele pega o DDAVP no caso, porque senão ele não vai conseguir pegar. Vamos instituir essa É. osmolaridade urinária. E Vai. lembrar da osmolaridade urinária para esse paciente, né? Eu acho que é um passo que a gente precisa dar, melhorar
É. aos pouquinhos, mas melhorar essa questão laboratorial, pós-operatória, talvez seja interessante. A gente tem tido bons resultados, assim, não tem tido complicações muito graves, Sim. graças a Não, eu Deus. tô brincando, nunca mais eu fui chamada. É, Tá tranquilo. porque graças a Deus saindo tudo bem. Quando você é chamada, já tem normalmente alguma bronca que ninguém está sabendo o que está acontecendo. Mas graças a Deus tem dado tudo, tem dado bem certo mesmo. Que bom. Mas E a foi, ideia é essa mesmo, né? Você vê que a é, maioria dos trabalhos eles mostram assim, olha, por que toda essa discussão de protocolos? Porque a maioria dos trabalhos fala assim, esse doente vai embora em 5 dias, em 4 dias, em sim, 5 dias. Então, tem que ter mecanismos de reavaliar ele depois, porque ele não vai precisar ficar muito tempo internado, né? exato, Então, é isso mesmo. exato. Perfeito. Mais uma vez, viu, Franciele, obrigado pela sua paciência e pela excelente, uma aula excelente mesmo. Essa aula vai ser muito boa. Espero que depois os residentes possam assistir novamente, até usar ela para estudar e eu tirei foto aí de alguns slides para pegar alguns dados para começar a utilizar. Foi muito boa mesmo, viu? Mas Agradeço eu muito. estou às ordens, Arthur, para a Obrigado. gente ter um momento de discussão, de repente, até com a coordenação da UTI mesmo, eu tinha até comentado isso eu participei de uma outra sessão com o Luiz Flávio, eu até tinha comentado com ele, eu Sim, esqueci até de sim. mandar hoje para ele essa aula, eu esqueci. Mas eu até tinha comentado com ele sobre Mas isso, eu né? mandei no grupo Da de gente ter intensivismo. Eu tinha avisado eles. Acho que pronto. eu tinha Para avisado. até comentar, estava veiga, estava coisa, para a gente realmente, né, discutir com a UTI esses protocolos, essas Tentar questões, né? agilizar resultado de cortisol, que é uma coisa que demora também. A gente tem conseguido colher dos pacientes com cuxa o cortisol no quinto PO, suspende o corticoide e colhe no quinto pós-operatório, mas o resultado demora muito para sair do cortisol. É, é, E isso. eu espero tentar. Acaba que só vai ser visto depois ambulatorial, É, né? é. E aí a maioria dos pacientes acaba saindo com corticoide ainda, A né? osmolaridade é um exame que sai rápido o resultado, assim no privado, no sistema privado, sai rápido, a osmolaridade urinária? Sai, né? Se é dentro do serviço, sim. É, né? Tá. É porque qual era o problema de cirurgia? É que o cirurgia manda para laboratório externo, mandava. Não sei agora que teve uma mudança no laboratório, se tem como ser feito dentro do hospital, entendeu? Tá. Aí a demora é por causa disso, é porque vai para laboratório externo. Vamos Se correr fizer atrás. dentro do laboratório, sai, não demora. É um ponto aí para a gente correr atrás. Sim, sim, sem dúvida. Mas top. Muito obrigado, Franciele. Obrigado a todos aí pela presença Imagina, também. eu que agradeço, de verdade, eu que agradeço a oportunidade. E E, já está convidada de antemão para o ano que criança, vem. Aí você vai falar das complicações tardias ano que vem. E joia. deixo o convite aí para todo mundo. Daqui a 2 semanas, dia 26, vai ter uma aula de um colega nosso lá, que trabalha na Flórida, lá em Tampa, na Flórida, e que ele faz cirurgia de base de crânio e vai falar sobre é, tumores funcionantes que invadem seu cavernoso, o quanto que a gente deve ir ou não, ou se deve fazer talvez radiocirurgia, né? Ele mexe bastante com base de crânio também, e aí ele vai dar aula para a gente, dia 26. Aí já deixo o convite para todo mundo. Quem tiver livre, dia 26, mesmo horário, 20 horas, essa aula do Dr. André. Show. Obrigado, Franciele. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Noite, Boa boa noite, viu? semana. Obrigada mesmo pela Muito paciência e pelo obrigado. tempo. Eu que agradeço. Obrigadão. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.